Vamos seguir repercutindo tudo isso que está acontecendo, tarifaços, possíveis impactos na economia. Isso porque o Rio de Janeiro já prevê uma perda de 830 milhões de reais caso a sobretaxa entre em vigor. A gente vai entender todos esses números agora com o Rodrigo Santiago, presidente do Conselho Empresarial de Relações Internacionais da Federação das Indústrias do Estado do Rio, a Firjan. Tudo bem, Rodrigo? Obrigada por conversar com a gente aqui no CNN Money. Uma boa tarde para você. Olá, boa tarde, Muriel. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos pela presença. Gostaria muito de saber, antes de mais nada, quais são os pontos e o que vocês estão fazendo nesse momento para tentar auxiliar nesse processo aí e tentar reverter essa tarifa de 50%. Olha, por enquanto o que nós estamos fazendo é dialogar. E dialogar, dialogar e dialogar, né? Nós, tanto aqui no Rio de Janeiro, com a nossa base industrial e as autoridades do Estado, que formou um grupo de trabalho, mas especialmente de forma muito alinhada com a nossa Confederação Nacional da Indústria e com todo o setor privado, no diálogo com as nossas autoridades, com um grupo de trabalho que foi formado em âmbito federal. Por enquanto, o principal moto da casa de que nós só temos uma carta, né? Então, uma carta sem nenhum efeito legal, e que precisamos aguardar a efetivação ou não dessas tarifas. O fato é que nós estamos dialogando, prevendo possíveis impactos e assim continuaremos a fazer até futura ordem. Eu queria até entender um pouco mais sobre como é que estão os avanços, as discussões com relação a esse grupo de trabalho que foi criado especificamente aí no Rio de Janeiro para tentar auxiliar esse processo. A gente viu que alguns governadores já anunciaram crédito para os trabalhadores, crédito para os exportadores principalmente. E aí eu queria entender a percepção de vocês, em que ponto que vocês estão diante desse cenário, enquanto ainda se espera uma definição com relação a alguma liberação de crédito para exportadores por parte do governo federal. Nós justamente estamos avaliando com a nossa base, que é composta principalmente por pequenos e médios empresários, é com eles que nós temos a nossa principal preocupação. Vale lembrar que desses 830 milhões de impactos, também há uma possível repercussão de quase metade dos municípios fluminenses que exportam para os Estados Unidos, né? Hoje, nós estimamos em 48 municípios dos 92 municípios do Estado do Rio, 48 exportam para os Estados Unidos. Então, possíveis medidas compensatórias, possíveis auxílios aos exportadores, não tem nada fechado, tudo está na mesa, como nós não temos ainda nada de concreto, e que o grupo de trabalho acaba de começar, há ainda muito a ser avaliado e pensado. Então, a principal mensagem que a Firjan tem trazido para a sua base industrial, mas também feito o seu leitmotiv assim, com as autoridades, vamos ter calma, pragmatismo. Né? Nós não queremos ter nenhum tipo de... Nós não queremos que tenhamos uma escalada, ao contrário. Como dito agora há pouco na reportagem, o vice-presidente Alckmin está em diálogo com o secretário de Comércio americano. Nós acreditamos ainda numa base técnica, num diálogo técnico e comercial, e, claro, a exposição de todos os setores produtivos, seja do Estado do Rio, seja do Brasil, expondo as suas preocupações e impactos para que nossas autoridades possam nos representar e levar a conversa para que possamos entrar em acordo, né? Vocês sabem muito bem que na própria carta fazia menção a um déficit comercial com os Estados Unidos, não é verdade. Então, há uma série de pontos que precisam ser tratados, avaliados, com muito pragmatismo, e veremos aí nos próximos 7 dias, 8 dias, se haverá uma efetivação do que foi anunciado. A partir daí, quais medidas serão adotadas por nosso governo. Perfeito. Queria até saber, na percepção de vocês, pelo que vocês têm acompanhado, vocês estão com esperanças ainda de talvez conseguir reduzir essa taxação de 50% antes do dia 1º, ou a esperança nesse momento está mais relacionada talvez a adiar a taxação? Como é que vocês estão trabalhando? Quais possibilidades, pelo menos até agora? Nós temos pleiteado para que o governo comunique, né, a intenção de adiar 90 dias
a efetivação dessas medidas. Pelo que nós temos ouvido, o termômetro aqui podemos ter uma efetivação podemos esperar uma efetivação das medidas que foram anunciadas. Agora nós não sabemos como e o quanto, de fato, né? Pegamos, por exemplo, o aço. O aço hoje já está taxado em 50%. Será taxado em 100%? Nós acreditamos que não, mas ainda é uma. Então, por isso, a insistência em mantermos o diálogo e o pragmatismo. Vamos preparar e municiar os diferentes grupos de trabalho do qual nós estamos fazendo parte, seja em âmbito federal para o diálogo com as autoridades americanas, seja em âmbito estadual e, eventualmente, local, para pensar em medidas compensatórias e de apoio aos nossos empresários, às nossas empresas. Então, por enquanto, calma, muito diálogo, como foi dito também há pouco, teremos atualizações diárias até o dia 1º e teremos aqui na Firjan um trabalho intenso também de diálogo, de escuta com a base empresarial. Eu até aproveito para te perguntar também, Rodrigo, porque a gente ouviu a CNI que tem essa pretensão já de mandar também alguns exportadores, algumas pessoas também da indústria para os Estados Unidos para auxiliar nesse momento também, empresários que possam auxiliar os senadores, aquela comitiva que já está chegando nos Estados Unidos nesse fim de semana para já começar segunda-feira alguma tentativa aí de negociação a partir do momento em que eles estiverem presencialmente. Eu queria saber se vocês da Firjan também devem estar presentes também em uma comitiva de empresários, fazendo esse movimento também de viajar para os Estados Unidos e tentar auxiliar de alguma forma, levando em consideração que semana que vem é a última semana. Semana intensa que teremos semana que vem. Mas fato é que nós acreditamos na Firjan que o diálogo deva ser concentrado e liderado pela CNI. Nós acreditamos também que o setor privado americano será uma peça importante nesse tabuleiro para trazer de volta o seu governo ao diálogo, e é um certo pragmatismo, reiterando somente aqui o que disse há pouco. Na própria carta havia informações que não condizem com a realidade, então nós temos que voltar a trabalhar em bases factuais e no interesse de todos, né? Então nós temos certamente pontos onde o nosso comércio poderá influenciar com o apoio dos nossos pares americanos. Já tivemos alguns movimentos aí, por exemplo, de setores agrícolas, né, importadores americanos que entraram na justiça sobre essa medida. Então, não interessa a eles. Acho que o que todo mundo vem dizendo desde o início desse anúncio, dessa carta, é que não interessa a ninguém o que está acontecendo. Então, vamos trazer de volta o diálogo para uma base técnica, comercial e negociar. Perfeito. E aí, queria entender um pouco mais sobre esses impactos, especificamente para o Rio de Janeiro. A gente estava falando de um impacto muito grande para o Rio e queria entender como é que vocês têm entendido esse cenário de impactos mesmo. Não vai pegar só os grandes exportadores, estamos falando também de empresários pequenos e médios. Queria entender um pouco mais esse detalhe. O que nós colocamos nesse sentido é que, por exemplo, a economia fluminense é muito baseada na exploração de petróleo, né? Esse petróleo, esse que é o principal item das exportações para os Estados Unidos. Hoje, o óleo bruto está na lista de exceção das tarifas em vigor. Esse óleo continuará na lista de exceção? Nós não sabemos. O que a indústria nos diz, a indústria do petróleo nos diz é que poderemos aí ter redirecionamento das vendas, mas essas indefinições podem causar, né? Então é uma questão de prever, e um dos cenários é do possível impacto, e dentro desse possível impacto da principal locomotiva da economia fluminense, haveria, sem dúvida, um impacto na cadeia. E essa cadeia é composta por pequenas e médias empresas, pequenos empresários. Hoje estimamos em 48 municípios diretamente, mas, na verdade, em todo o estado do Rio, né? Então, por isso a importância de ter calma e que as informações sejam tratadas e levadas ao empresário com fatos, com o dia a dia e com um sentimento de unidade
no que nós vamos tratar com o nosso governo lá em Washington. Perfeito. Rodrigo Santiago, presidente do Conselho Empresarial de Relações Internacionais da Federação das Indústrias do Estado do Rio. Obrigada mais uma vez pela presença aqui com a gente. Volte sempre aqui no CNN Money, é importante ouvir vocês. Muito obrigado, Muriel, e parabéns pela reportagem. Muito obrigada, uma boa tarde.